Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor. É legal que eu fico olhando ali para ver se tá funcionando. Se não tiver funcionando, eu não falo, mas aí às vezes eu não falo, não funciona. Enfim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor, ou seja, o nosso Fujapa Tricolor, tá bom? Você que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de São Paulo Futebol Clube em campo. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo encara a equipe do Coritiba. Vamos falar um pouquinho desse pré-jogo, falar um pouquinho das mudanças que o Crespo deve fazer aí para este confronto diante do Coritiba aqui na capital. Aqui não, né? Aqui no Paraná, na capital do estado. Mas vamos falar também sobre o Hernan Crespo, que definiu aí o seu futuro. O futuro de Hernan Crespo está definido, se ele vai permanecer no São Paulo ou não. Você já deve saber, mas a gente vai falar sobre isso. Também sobre Alisson, também com o seu futuro quase definido, o Alisson no São Paulo. E claro, pedir para você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor, tá bom? Bom, vou começar falando sobre o Alisson, pode ser? O Alisson que estava tentando aí, o seu agente estava tentando colocar ele na MLS, aquela coisa toda, mas infelizmente para nós, ninguém parece que da MLS fez nenhuma movimentação para ter o Alisson no seu plantel. Ou seja, o Alisson não está muito quisto aí pela galera lá da MLS. O pessoal falou, Alisson, então, rapaz, Alisson, né? Acho que eu vou ficar, acho que eu vou passar. Aí o outro olhou, o agente dele, não, gente, ó, o Alisson aqui, ó, né, destaque, times lá do Brasil queriam e tal. O outro time olhou, falou, Alisson, hoje não, Faro, hoje não. Enfim, e o Alisson deve permanecer no São Paulo Futebol Clube. E aí ele deve brigar por espaço e reconquistar a confiança de Crespo, do elenco e da torcida. E aí eu pergunto a você, você daria uma oportunidade pro Alisson? Você acha que o Alisson precisa ter essa oportunidade no São Paulo? Pelo que ele já fez no Tricolor? Pelo que ele aprontou com o São Paulo? Você daria essa oportunidade pro Alisson? Deixa nos comentários, eu quero muito saber, porque eu honestamente não sei se eu daria essa oportunidade pro Alisson. Não vou mentir. Eu não sei. Você é muito magoado. Pode ser que eu esteja magoado com o Alisson, realmente, mas o que ele fez foi sacanagem, né? Mas, enfim. Deixa nos comentários aí. Vamos falar sobre o Hernan Crespo. Foi especulado o nome do Crespo no River Plate. E alguns colegas da imprensa argentina, de canais do River Plate, gostaram da ideia. Pô, o Crespo, né, aquela coisa toda, jogou aqui, tem aquele negócio, para poder dar certo e não vai acontecer. O time do River Plate não vai atrás do Crespo, até porque eles já estão praticamente fechados aí com o Eduardo Cudê. Isso, ele mesmo, o ex-técnico do Inter, treinou também no futebol espanhol. Muita pompa, pouco resultado. Sendo bem sincero. Vamos ser sinceros, o Eduardo Cudê é mais um daquele caso que é muita pompa. O treinador pomposo, né? Ele é mais um caso daquele que é alto nível e a gente não sabe o porquê que ele ganhou todo esse status. Puxa na sua memória, seja sincero. O que fez o Eduardo Cudê ganhar tanto prestígio aqui no futebol brasileiro? Você lembra? São mais um desses fenômenos aí que acontecem no futebol brasileiro, de jogadores, treinadores que viram prestigiados, já como diria o outro, do Neida. E na minha opinião, e aí é só a minha opinião, o Eduardo Cudê é um desses fenômenos. Mas melhor pro time do River, vai lá, isso, fica com o Eduardo Cudê, né, porque saiu lá o Gadiardo, aquela coisa toda, vai lá. O Crespo permanece no São Paulo. E também, o Crespo não iria pro River, porque o Crespo ele tem um sonho de treinar um time no futebol argentino. A sua família mora lá, está lá, e ele tá por aqui, tá solito aqui, o Crespo. Mas a sua família está na Itália, ele tem o sonho então de treinar um time da Itália, nem que for um time de divisão inferior, segunda divisão, um time que dê condições dele começar a trabalhar, fazer a porta de entrada
E eu acho que o Crespo logo deve realmente treinar algum time no futebol italiano. Eu acho que ele cairia muito bem, tanto na Inter quanto no Milan. E aí, ele indo para Inter ou para o Milan, é um ídolo que jogou, que estaria indo para ser treinador. E aí, o nosso futuro, o futuro do São Paulo estaria mais uma vez nas mãos de Rogério Ceni. Algo você... Sim, eu tenho certeza que o Rogério voltará para o São Paulo um dia, ganhará títulos e será o maior treinador da história do São Paulo. Não, calma. Um dos maiores treinadores da história do São Paulo será Rogério Ceni. Eu acredito. Depois vocês me cobram. Aí é o seguinte. E também uma outra coisa boa, ainda bem que o Crespo não saiu, né? Que já pensou? Poderia voltar o Diniz pro São Paulo? Tá sem clube de novo. Meu Deus. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Enfim. E aí, o que você acha do Crespo? Você acha que ele permanece muito tempo no São Paulo? Deixa nos comentários. Você gosta do trabalho do Crespo? Eu gosto muito do trabalho do Crespo. Eu gosto muito. Bom, hoje a bola rola para São Paulo e Coritiba, ou melhor, Coritiba e São Paulo. Jogo no Couto Pereira, às 19h30. Transmissão em imagens, com imagens apenas da Amazon Prime Videos. Já em áudio, diversas rádios, web rádios, aquela coisa toda, né, que a gente aí faz parte. Aí é nosso meio, aí é do jeito que a gente gosta, né? Rapaz. Inclusive, se alguma web rádio de São Paulo quiser me convidar para fazer alguns jogos aí esporádicos, eu tô por aí, viu? Tô por aí. Tô aí na parada. Tá tudo certo. Enfim, o time do Coritiba que vem de uma eliminação nos pênaltis, no mesmo Couto Pereira, no último final de semana, para o Operário de Ponta Grossa. Mais uma vez, o Coritiba não vai à final do campeonato estadual. Só um adendo, no campeonato paranaense, já faz 6 anos que não tem o Atletiba, que é o clássico maior do estado. Mais uma vez, a final é do interior. Ano passado foi Operário e Maringá. Esse ano é Operário e Londrina. E a equipe do Coritiba acabou sendo derrotada nos pênaltis. A torcida protestou, teve alguns torcedores que passaram do ponto, cometeram atos e atitudes e comentários racistas com o filho do Lucas Ronier, um menino que joga muita bola, não o filho do Lucas Ronier, que ele é novinho, tem 4 meses, se não me engano, 4, 5 meses. Mas o garoto, o Lucas Ronier, é uma promessa do Coritiba, deve estar em campo, inclusive, nesse jogo contra o São Paulo. Ele foi vítima aí de alguns que se diz torcedores, os pseudo-torcedores que mais atrapalham o clube do que qualquer coisa. O clima não tá legal lá pro lado do Coritiba, ao contrário do São Paulo, que o clima tá muito bem, obrigado. Tá tão bem que o Crespo já pensa em poupar, vai poupar alguns nomes. Dentre esses nomes, Danielzinho vai ser poupado. Teve um corte, porque caiu a câmera, o aplicativo da câmera só cortou. E agora nós estamos de volta, né? Então, a gente falava do clima que não tá legal lá no... Aquelas coisas que eu não conheço, viu? O clima não tá legal lá pelo lado do Coritiba, ao contrário do São Paulo, que tá bom. E o Crespo vai poupar alguns nomes. Dentre esses nomes, o Crespo vai poupar o Danielzinho, o Lucas Ramon e o Sabino. Esses jogadores não têm nenhum tipo de dor, não têm nenhum tipo de problema. É mais pela questão dos jogos mesmo. Sequência de jogos nesse calendário insano que começou o Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, hoje tem Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tudo hoje. Olha que loucura, hein? E 2 times do Brasileiro não vão jogar. Bahia e o Botafogo, que jogam a Copa Libertadores, jogo da volta da pré. Enfim, então, esses jogadores não devem, então, jogar. Também não deve jogar o Luca, que sentiu dores na coxa, mas são apenas dores e também será poupado. O Rian Francisco ainda está na questão da lesão de LCA. O André Silva está na transição, a expectativa é porque ele volte já nesse mês de março. E o Alisson, além de todo o problema, está com uma virose. Sei. Virose. Tô ligado na parada. Um possível São Paulo para enfrentar o Coritiba. Rafael, Mike, Alan Franco, Arboleda e Enzo Dias.
Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio ou Ferreirinha, Cauli, podendo ter a sua oportunidade como titular, Gonzo Tapia e Jonathan Caleri. E aí, você gosta dessa escalação do São Paulo? Eu gosto desse time do São Paulo. Tem tudo para ser um time bacana, um time importante, um time que dá para jogar de igual para igual com a equipe do Coritiba, com toda a tranquilidade, viu? A gente sempre falou aqui, o São Paulo tendo todo mundo saudável, agora com algumas peças chegando, alguns jogadores recuperando o bom futebol, alguns jogadores em boa fase, o São Paulo é um time bem encardido, é um time bem chato de se jogar. E mais uma vez, eu acredito que o São Paulo consiga um bom resultado jogando aqui no Paraná, lá na capital, em Coritiba, contra o Coritiba. Lembrando que é contra o São Paulo joga contra o Coritiba em Curitiba. Tem a diferença, sabia disso? Não? Também sou cultura. Enfim, não é igual São Paulo. Entendeu? Não? Tem nada a ver, né? Enfim. Quem apita o jogo de hoje? Fique de olho no apito de Wilton Pereira Sampaio, que apita o jogo de hoje. Só um parênteses, hoje a Daiane Muniz, ela apita o jogo do Londrina contra o Penedense pela Copa do Brasil. Não sei porquê, mas eu tive essa curiosidade de trazer essa informação para vocês, tá bom? Para mim, vitória do São Paulo hoje, 3-1, gol de Gonzalo Tapia, Jonathan Caleri e o Cauli marca hoje pelo São Paulo. Beleza? Por que você tá olhando muito para lá? Porque o monitor tá ali, ó, e a câmera tá aqui. Então eu olho para lá e olho para cá. Eu olho para lá, eu olho para cá. Eu olho para cá, eu olho para lá. Então eu fico olhando aqui e com os olhos às vezes lá para poder saber se está tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Completamente perdido, falta de sono, dorme pouco, trabalha muito. É assim que funciona. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, valeu demais. E vamos São Paulo.